Quando um artista se torna maior do que o próprio tempo, contar sua história deixa de ser apenas cinema e passa a ser responsabilidade. E poucos nomes carregam esse peso como Michael Jackson. O novo filme Michael não apenas aceita esse desafio, ele transforma cada segundo em uma celebração grandiosa, emocionante e absolutamente inesquecível da vida do rei do pop. Vem comigo que hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse espetáculo que não só emociona, mas também impressiona em cada detalhe. E aí, gurizada medonha, sejam bem-vindos ao Geração Cinema, eu sou o Félix e os meus próximos projetos eram para falar desses filmes aqui. Eles já estavam prontos para edição, mas depois de ir no cinema assistir o filme do Michael Jackson, eu não pude deixar de compartilhar a minha experiência com vocês. Então, hoje eu vou falar de um filme que simplesmente não tinha o direito de ser tão bom assim, mas foi lá e entregou tudo. Falar sobre Michael Jackson é falar sobre um daqueles raros momentos em que o cinema acerta em absolutamente tudo. Não é exagero, não é empolgação momentânea, é constatação mesmo. Esse filme é uma experiência completa, daquelas que você termina e fica alguns segundos em silêncio tentando processar o que acabou de assistir. Ou, como aconteceu na maioria das vezes, o pessoal aplaude o filme com uma alegria imensa. Mas o primeiro grande acerto já começa com a escolha simplesmente genial: Jafar Jackson no papel principal. Vale lembrar que ele é o filho do Jermaine Jackson, irmão do Michael Jackson na vida real. E imagina esse garoto carregando a responsabilidade de entregar um papel à altura do legado do Michael. E olha, o que esse cara faz aqui não é atuação comum. É algo que beira o inacreditável, ainda mais sabendo que essa é a primeira vez que ele atua no cinema. A forma como ele incorpora o jeito de andar, os trejeitos, o olhar, a voz, tudo tão natural que em vários momentos você simplesmente esquece que está vendo um ator. Parece que o próprio Michael Jackson voltou à vida ali na tela. E não é só imitação não. Isso aqui vai muito além. O Jafar entrega alma, entrega emoção, entrega humanidade. Ele não está só reproduzindo o ícone, ele está vivendo o homem por trás da lenda. Cada expressão carrega sentimento, cada silêncio diz alguma coisa. É uma performance que, sem exagero nenhum, já entra para a história do cinema. Pode pegar e entregar o Oscar para esse guri. Mas o filme não para por aí. Quando a história volta no tempo para mostrar a infância, entra em cena Juliano Valdi. E que escolha absurda de boa também. O garoto simplesmente segura a responsabilidade com uma naturalidade impressionante. Ele consegue transmitir aquela mistura de talento precoce com uma certa fragilidade emocional, que já mostrava que ali existia algo diferente. Não é só um Michael criança, é o início de uma lenda sendo construída diante dos nossos olhos. E aí entra um dos pontos mais fortes e mais impactantes do filme: a relação com o pai. Cole Domingo interpreta Joe Jackson de uma forma intensa, forte e extremamente marcante. Não é uma caricatura, não é exagerado, é um retrato duro, realista e necessário. O filme mostra com muita sensibilidade os maus tratos que marcaram a infância de Michael. A pressão absurda, o rigor extremo, a cobrança sem limites. Tudo isso é retratado de forma firme, mas sem cair em exploração barata. E o mais impressionante é como isso é construído dentro da narrativa. Não é algo jogado só para chocar, é algo que ajuda a entender a formação do artista, a construção emocional dele e até mesmo algumas das complexidades que ele carregaria ao longo da vida. E aqui entra outro mérito gigantesco do filme: o equilíbrio. Mesmo tocando em temas pesados, a obra nunca perde o respeito pelo personagem. Pelo contrário, ele humaniza ainda mais o Michael Jackson. Mostrava que por trás de todo o brilho, de toda a genialidade, existia alguém que também sentia, que também sofreu e que também buscava ser aceito. E quando o filme entra na fase adulta, aí, meu amigo, vira espetáculo puro. As recriações dos shows são simplesmente absurdas. É cada nível de detalhe que dá até arrepio. Figurino, iluminação, coreografia, tudo milimetricamente construído. Você não está assistindo uma recriação, você está dentro de um show do Michael. Tem momentos que são de explodir a cabeça, sequências que misturam performance com narrativa de um jeito tão bem feito que você nem percebe a transição. É cinema em sua forma mais poderosa. E tudo isso embalado por uma trilha sonora que, bom,
Aí não tem erro, né? Estamos falando de um dos maiores artistas da história da música. Cada música encaixa perfeitamente com o momento da história, potencializando ainda mais a emoção de cada cena. Outro ponto que merece destaque absurdo é a direção. O filme tem um cuidado visual que impressiona. Cada enquadramento parece pensado para valorizar não só a estética, mas também o sentimento da cena. Tem momentos mais intimistas, com câmera mais próxima, mais sensível, e outros grandiosos com uma escala quase épica. E essa alternância funciona perfeitamente, porque a história do Michael é exatamente isso: íntima e gigantesca ao mesmo tempo. O roteiro também merece aplauso de pé. Ele consegue condensar uma vida extremamente complexa em uma narrativa fluida, envolvente e emocionante. Não tem encheção de linguiça, não tem enrolação. Cada cena tem um propósito, cada momento constrói algo. E o mais bonito de tudo é que o filme não tenta forçar nada. Ele simplesmente conta a história e deixa que o próprio impacto da vida do Michael faça o resto. E funciona demais. Tem cenas que são de arrepiar. Tem momentos que emocionam de verdade. E tem outros que te fazem sorrir, lembrar de quando aquele cara foi e ainda é importante para o mundo inteiro. Porque no final das contas, Michael não é só sobre música, não é só sobre fama, é sobre legado, é sobre como um garoto vindo de uma infância difícil conseguiu se transformar em um dos maiores artistas de todos os tempos. É sobre talento, sim, mas também sobre resistência, sobre dedicação, sobre entrega. E o filme consegue transmitir isso de uma forma muito sincera, sem exageros, sem distorções, apenas mostrando a grandiosidade de alguém que mudou a história da música para sempre. E é impossível sair desse filme sem sentir alguma coisa. Seja admiração, seja emoção, seja respeito, alguma coisa vai bater. Porque a obra é construída exatamente para isso, para te envolver, te tocar e te marcar. E quando sobem os créditos, fica aquela sensação de que você não assistiu só um filme, você assistiu um espetáculo, um tributo, uma homenagem à altura de um dos maiores nomes que já existiram. E isso, meus amigos, não é pouca coisa. E já que vocês me aguentaram até aqui, se vocês clicarem aqui ou se clicarem nesse aqui, vocês vão curtir a outros vídeos do canal. Me dá essa moral e fica um pouco mais comigo. Então eu vou encerrando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!